Olá pessoal, vamos aí agora continuar com a nossa parte de máquinas síncronas, né? E a operação da máquina síncrona como motor síncrono, motor, ok? É o seguinte pessoal, com o motor, o que é que acontece? A potência ativa vai estar entrando no, no enrolamento da armadura, não é isso? Ou seja, está saindo do sistema elétrico para o próprio motor. Então a potência ativa sempre vai ter essa direção do sistema elétrico para o motor. E a potência reativa, professor? Como a gente falou, a potência reativa pode estar sendo fornecida do motor para a rede elétrica ou absorvida da rede elétrica para o motor. Depende de que, pessoal? Da corrente de excitação. Ok? Então vamos ver aqui como é que é o modelo. É aquele mesmo modelo por fase, pessoal. Aqui representa uma fase do motor. Temos a força eletromotriz interna, né? Que é aquela induzida que depende da corrente de excitação. E temos a tensão terminal aqui propriamente dita. Aqui são os terminais de uma única fase da armadura, ok? Aqui a resistência da armadura, do enrolamento da armadura, e aqui a reatância síncrona. O que é a reatância síncrona, pessoal? É a soma da reatância de dispersão do fluxo, no enrolamento da armadura, mais aquela reatância de magnetização. A reatância de magnetização, mais uma vez, é aquela reatância que provoca aquele fluxo de reação da armadura, que interage com o fluxo do campo e dá-se uma resultante, ok? Então vamos lá. Como é que a gente faz aqui a equação das tensões, né? Como é o motor, então essa tensão daqui vai ser maior do que essa aqui, ok? Então vamos ter aqui o seguinte, ó, V de A, que é a fonte agora, né? Vai ser a soma dessas quedas de tensões mais essa força eletromotriz interna. Então V de A é a soma das duas quedas de tensões na resistência da armadura e na reatância síncrona, mais a força eletromotriz interna lá da armadura, ok? E vamos ver aqui como é que ele opera de forma com um fator de potência capacitivo e o fator de potência indutivo. Pessoal, mais uma vez, fator de potência é quem define a carga. Então sempre tenham em mente isso, fator de potência é quem define a carga. Nesse caso aí, a máquina síncrona está funcionando como motor. Então, se ele está com fator de potência capacitivo, pessoal, significa que ele é uma carga e está funcionando como se for um capacitor. Então, como se for um capacitor, lógico que o reativo vai sair do capacitor para a rede elétrica. Então já tem aqui, ó, tá vendo aqui que essa seta laranja é o reativo, vai sair do motor para o sistema elétrico. E P, professor, P, mais uma vez, como ele é um motor, então ele precisa de potência ativa do sistema elétrico para, para a armadura, para que ele produza um conjugado eletromecânico lá no eixo do motor e consiga movimentar a carga que está acoplada a esse eixo. Então P é o fluxo de potência ativa e Q é o fluxo de potência reativa, ok? Então como é que a gente faz o diagrama fasorial? É muito fácil, pessoal. Mais uma vez, a gente coloca a tensão terminal VA aqui, ó. VA é a tensão terminal na armadura do motor. Então VA está sempre na referência. Como ele é fator de potência capacitivo, ele está funcionando como motor, então a corrente, vê só pessoal, como é motor, a corrente está entrando na armadura, ó. A corrente está entrando na armadura. Então a corrente vai estar como? Como ele está funcionando como capacitor, então a corrente vai estar adiantada de um ângulo φ, que é o ângulo do fator de potência, ok? Então, uma vez definido o sentido da corrente, a direção da corrente, aí fica fácil da gente desenhar esses dois fasores aqui representados pela queda de tensão. Quem vai ser RA e A, pessoal? RA e A vai ser paralelo à corrente IA. E quem vai ser JXS? JXS, que é a queda de tensão na reatância, ele vai estar numa posição tal, pessoal, que a corrente vai estar sempre atrasada em relação a essa queda de tensão. Então, se eu colocar esse fasor de corrente aqui, ó, entendeu? Então, essa corrente aqui, nessa posição, ela vai estar atrasada em relação a esse fasor da queda de tensão, ok? Então, ele só pode estar aqui. E no começo dele está RAIA, que está paralelo com a corrente da armadura. Então, primeiramente, como é que a gente faz? A gente coloca o fasor VA, a gente já desenhou. A gente coloca o fasor da reatância.
que vai estar 90 graus aqui com a defasagem com relação à corrente. A corrente vai estar defasada de 90 graus da queda de tensão na reatância síncrona. Olha aqui. E no começo da queda de tensão da reatância síncrona, a gente plota a queda de tensão na resistência da armadura, que ela está em paralelo com relação ao sentido da corrente. E a gente depois plota aqui a força eletromotriz interna lá no enrolamento da armadura. Pessoal, a gente tem que saber o seguinte: VA é a soma das quedas de tensões mais a força eletromotriz interna. Então, VA sai da origem e vai para o fim do último fasor. Então, tudo a gente tem que desenhar, a gente tem que partir do ponto seguinte: como aqui é a soma, então a gente tem que desenhar, plotar os fasores das quedas de tensões. Primeiro, né? Primeiro a gente plota da queda de tensão da reatância. Como é que a gente sabe isso aqui? A gente sabe que ele vai estar nessa posição porque a corrente vai estar atrasada 90 graus em relação a ela, a esse fasor aqui. E uma vez plotada da queda de tensão da reatância, a gente plota o da queda de tensão na resistência. Aí a gente sai daqui dessa origem e vai para o primeiro fasor, que é o da queda de tensão da resistência. E aí está a força eletromotriz interna. De maneira que, nesse diagrama fasorial, a tensão terminal VA é a soma de todos os outros fasores. Por quê? Porque saiu da origem do primeiro fasor, da força eletromotriz interna, e foi para o fim do último fasor. Então, VA está obedecendo essa equação. Entendeu? Então, por isso que a gente plota assim. Então, vê só, pessoal. Como é que eu sei que a potência reativa está sendo aportada do motor para o sistema elétrico? Muito fácil, pessoal. Mais uma vez. Quem é a componente E de AF na referência aqui? Vai ser E de AF cosseno de delta. Então, quando eu fizer aqui, ó, traçar aqui uma linha tracejada, E de AF cosseno de delta vai estar aqui. Ou seja, ela é maior do que VA. Então, como E de AF cosseno de delta é maior do que VA, a potência reativa vai sair do E de AF para o VA. E assim está. E como é que eu sei que ele é um motor? Eu sei que ele é um motor porque V de A está adiantado de delta, do ângulo delta em relação ao E de AF. Então, a potência ativa sempre sai do fasor mais adiantado para o mais atrasado. V de A está adiantado em relação ao E de AF. Aqui, ó, V de A está nessa posição, E de AF está atrasado de delta. Então, a potência ativa sempre sai do mais adiantado, que vai ser V de A, para o mais atrasado E de AF. Do mais adiantado V de A para o mais atrasado E de AF. E aí a gente fechou o comportamento do motor síncrono funcionando como fator de potência capacitivo. E o fator de potência capacitiva, a gente diz que esse motor vai estar sobreexcitado. A corrente de excitação vai ser mais elevada, de forma que ele force a potência reativa a sair dos enrolamentos do motor para o sistema elétrico. Ok? Vamos ver ele agora, fator de potência indutivo. O modelo é o mesmo, a corrente está entrando, que é o motor. V de A vai ser a soma dessas quedas de tensões, onde V de A é a tensão terminal de fase. Vai ser a soma dessas duas quedas de tensões mais a força eletromotriz interna. Olha aqui, ó, a parcela da queda de tensão provocada pela resistência na armadura e a parcela da queda de tensão provocada pela reatância síncrona, somado com a força eletromotriz interna. Aqui está a equação das tensões do motor, ok? Então, como é que a gente vê aqui, ó? Mais uma vez, como é motor, o sistema elétrico vai estar aportando potência ativa para o motor, para transformar ali conjugado eletromagnético e girar o motor e girar, consequentemente, a carga que está acoplada a esse eixo. E fator de potência indutivo, a potência reativa vai sair do sistema elétrico para o motor. Então, como é que eu sei? Mais uma vez, quem define o fator de potência é a carga. Então, a carga, no caso, é o motor. O motor vai estar indutivo, significa que a corrente vai estar o que, pessoal? Atrasada. A corrente da armadura vai estar atrasada em relação à tensão terminal. Aqui, ó, VA e a corrente IA aqui. Atrasada de um ângulo φ, que o ângulo φ é o ângulo do fator de potência. Ok? Então, vamos lá. Mais uma vez, a gente plota primeiro VA e depois plota IA, sabendo que ele é indutivo. Se ele é indutivo, a corrente está atrasada de um ângulo φ
em relação a VA, ok? E a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer o seguinte, VA não é a soma das queretensões mais a força eletromotriz, então VA tem que ser o fasor soma, tem que ser aquele fasor, pessoal, que sai da origem de todos os fasores, do primeiro fasor, e vai para o término do último fasor. E aqui está sendo, ó, VA sai da origem de EDAF, de RAIA e de JXSA, sai da origem daqui e vai para o último, que é esse fasor daqui. Então a gente tem que plotar essas queretensões aqui e o EDAF de forma que isso aqui seja obedecido. Então como é que a gente começa? Começa primeiro pela queretensão da reatância. Como a reatância síncrona ela está numa posição de forma que a corrente da armadura esteja atrasada 90 graus, se eu pegar esse fasor aqui da corrente e puser aqui, ó, então a corrente vai estar atrasada de 90 graus em relação à queretensão na reatância síncrona. Aí eu plotei aqui a minha primeira queretensão. E para eu plotar, pessoal, a queretensão na resistência. A queretensão na resistência sempre está em fase com a corrente. Então ela está paralelo com a corrente aqui, ó. Então está nessa mesma direção aqui da corrente, RA e A. E por último, eu ploto aqui o meu EDAF, que é a minha força eletromotriz interna, que vai sair daqui do VDA e vai para o início da primeira queretensão, que é o da resistência. E aqui está sendo. Aí a gente pergunta, será que nesse diagrama fasorial a gente dá para saber o sentido de P e de Q? Perfeitamente. Vamos começar primeiro por P. Então, P vai de onde? Vai sempre do fasor mais adiantado para o fasor mais atrasado. V de A e E de AF. Então, V de A está mais adiantado de E de AF em relação com um ângulo de delta. Então, como o V de A está adiantado de delta em relação a E de AF, a potência ativa sai do mais adiantado, que é V de A, para o mais atrasado, E de AF. Vai sair de V de A para o E de AF. Potência ativa, ok? E como é que eu sei a potência reativa? Então vamos lá. Eu vou pegar o fasor E de AF e ver a componente dele na referência zero. A gente traça uma perpendicular aqui, ó, uma linha tracejada. Quem vai ser esse fasor aqui? E de AF cosseno de delta, ok? Então E de AF cosseno de delta é o que? Que é esse pedacinho aqui, esse cotoco. Ele vai ser menor do que V de A. Então, como vai ser menor do que V de A, então a potência reativa sai do maior, que vai ser V de A, para o E de AF. E aqui está sendo realizado a questão da direção da potência reativa com relação ao fator de potência indutivo. E como a potência reativa ela sai do sistema elétrico para o meu motor, então o fator de potência indutivo, o enrolamento lá de campo, ele vai estar com a corrente menor, uma corrente de campo, que é a corrente de excitação. Então a gente diz que na operação de fator de potência indutivo, ele está subexcitado. Subexcitado, ele está absorvendo o reativo. Sobreexcitado, o motor vai estar fornecendo o reativo. E aí a gente termina, pessoal, essa parte de motor e vamos mandar um exercício aí, ok? Para a gente cristalizar esse conhecimento aí, ok?